Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui inteira, tranquila, graças a Deus. Aquela vibe ruim daquele vídeo, o último vídeo que eu gravei, que eu subi, né, que eu tava super mal, graças a Deus que passou. E hoje eu vim bater um papo aqui com vocês sobre um assunto legal. Legal e assim, um pouco também complexo pra gente, né? Que é sobre o mercado de trabalho para as transexuais e travestis, entendeu? E vim relatar também uma experiência, acho que, aliás, foram duas experiências que eu tive. Eu trabalho atualmente, estou nesse emprego há mais de 7 anos, porém é um trabalho onde as pessoas não respeitam meu nome, meus pronomes, mas eu transicionei dentro desse lugar, entendeu? Apesar de não haver o respeito pela figura feminina que eu sou, e impossível, né? Porque até os clientes me tratam no feminino, mas não tem essa abertura, entendeu? E outras coisas também me levaram a ir atrás de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. E, assim, isso aconteceu na semana passada. Foram 2 entrevistas que eu fiz, entendeu? Legalmente, ISIS, né? E quais foram as impressões que eu tive? Vamos lá, eu vou contar um pouco pra vocês. A primeira foi pelo Transempregos. Só que eu sou um pouco lesada e, tipo, na hora de enviar o currículo, essas coisas assim, eu acabei não informando que eu era, que eu estava sendo encaminhada pelo site do Transempregos. Era uma vaga para assistente financeira. Eu sou formada em contabilidade e trabalho tenho experiência vasta durante 15 anos. Fazem mais de 15 anos que eu trabalho com contabilidade, escritório, empresa, entendeu? Enfim, tem um pouquinho de conhecimento aí nessa área. E, bom, essa vaga era para trabalhar no departamento financeiro, para fazer contas a pagar, contas a receber, emissão de notas e tal. O que aconteceu nessa vaga, nessa entrevista, que me deixou muito chateada, porque no dia eu fiquei muito chateada, foi a questão de, tipo, de não haver o feeling, acho que, tipo, ou a falta de atenção das pessoas que estavam selecionando, entendeu? Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que tenho formação em contabilidade, tenho técnico em contabilidade, tenho bacharel em contabilidade e trabalhei durante toda a minha vida com contabilidade, entendeu? Não que quem trabalhe com contabilidade seja incapacitado de trabalhar com um departamento financeiro. Muito pelo contrário, porque a gente, claro, existem profissionais e profissionais. Eu, como uma profissional cuidadosa, preciso conhecer a minha matéria-prima, que é o quê? Os relatórios que saem do financeiro, os controles, essas coisas assim. Então eu preciso conhecer os departamentos financeiros, como são suas rotinas e tal. Então não é um assunto que pra mim é, assim, sabe, tão longe, tão distante. Muito pelo contrário. É uma coisa que, tipo, eu tô acostumada a fluxo de caixa, tanto que existe isso e tem a própria demonstrativo dentro da escrita contábil. A gente tem uma demonstração, um demonstrativo de fluxo de caixa, entendeu? Para mostrar a entrada e saída de dinheiro, entender a rotatividade de determinadas situações. Então não é uma coisa que foge. Porém, naquela situação eu entendi que, tipo, a gestora do setor, porque eu cheguei a fazer uma entrevista com a gestora do setor, ela precisava de alguém que ela não tivesse a necessidade de ensinar. E eu, por mais que tenha experiência, conheça, ela ia precisar me passar. Mas assim, eu também acho que por mais que seja uma pessoa super antenada com contas a pagar ou receber, você vai precisar passar o conhecimento, os controles e tal. A responsável do setor vai precisar fazer isso. Mas enfim, o que me deixou frustrada nessa entrevista foi a questão, tipo, de não terem analisado meu currículo e, tipo, da gente ter batido um papo que eu achei que não foi produtivo. Nem pra gestora, que precisava de uma pessoa realmente qualificada para aquela vaga. Não que eu não seja qualificada, gente.
Pelo contrário, ela queria alguém que tivesse uma experiência mais aprofundada, é isso que eu entendi. E a minha experiência é um pouco mais rasa, eu não trabalhei diretamente no setor de financeiro, no contas a pagar, receber e tal. Né? Eu tenho uma visão macro desse setor, eu não trabalhei com os controles propriamente dito. Então eu entendo nesse ponto, né? Fiquei chateada porque, tipo, conheci pessoas legais, assim, e um contraponto de uma entrevista para outra, porque vou falar para vocês da segunda entrevista já já. Eu pude falar, né? Porque aí depois eu aproveitei quando eu tava conversando com a gestora. Falei que eu era do Transempregos e, né, falei minha história de vida, contei os meus entre aspas, gente, que a gente não conta drama na entrevista de emprego não, tá? Mas assim, houve uma abertura para eu poder falar de determinados assuntos. E eu me senti mais à vontade, porque quando tipo, a gente fica com aquela tensão, a segunda entrevista eu fiquei nesse sentimento. Você fica preocupada, entendeu? Como se portar, como falar, se vai falar mais fino, se a sua voz tá grossa, entendeu? Enfim, essas coisas que tipo, a gente acha que tipo, não tá passável, enfim, tem esse contexto. Mas foi uma entrevista produtiva nesse sentido, apesar de eu não ter sido selecionada para vaga, entendeu? Mas houve um certo grau de cuidado nesse sentido. O que eu não gostei foi esse ponto. A segunda entrevista já foi bem diferente, porque o que acontece? Era pro setor que eu trabalho, que trabalho já tipo, há bastante tempo. É uma vaga era para ser assistente contábil. Então, tipo, a função de assistente contábil eu conheço de cabo a rabo. Porque, tipo, eu executo isso todos os dias, né, gente? No meu emprego atual e nas outras funções que eu passei. A empresa é legal, é uma empresa que fabrica piscinas na cidade onde eu resido. E aí fui pra entrevista, era uma entrevista presencial. A primeira entrevista que eu falei pra vocês agora, que eu acabei de falar, era referente a uma... era referente. Era uma entrevista online, entendeu? Remota. Então, tipo, eu tava num lugar, a pessoa tava em outro. Essa segunda entrevista foi uma entrevista presencial. Eu tive que ir até a empresa e falar com a selecionadora. Ok. Cheguei lá, demorou um pouquinho, porque é normal, é praxe, entendeu? De demorar. E aí tinha outras candidatas, tanto que teve uma que ficou meio intimidada quando eu comecei a falar da minha experiência. Eu falei pra ela, meu amor, calma, porque tipo, não é porque eu tenha muita experiência e tal que eles vão me escolher. E é dito e feito, entendeu? Às vezes eles procuram alguém do teu perfil. E isso é normal, né? Mas legal, aí fui pra entrevista bonitinha, me arrumei, entendeu? Fui com uma blusinha, mas sem decote, entendeu? Do jeito que eu tô aqui, mas com um... um... Ai, caramba. Tá vendo a palavra triângulo? Não, colete. Um coletinho pra ficar mais sociável, pra não ficar tão sexy. Entendeu? Super bonitinho, super arrumadinho. Legal, fomos fazer a entrevista. A selecionadora, assim, foi aqui, tipo, me convidou pra entrevista. A gente conversou. Ela falou coisas, assim, básicas. Tipo, foi pra ver quem eu era. Só que o que acontece, gente? Tipo, dali, eu não sei, tipo, se ela percebeu que eu sou uma transexual ou coisa do tipo. Porque foram dois pontos que eu já sabia que eu poderia não ser selecionada. Porque a próxima etapa para essa vaga era falar com o responsável da área. Entendeu? A pessoa que me entrevistou não tinha competência técnica para determinar se eu tinha ou não conhecimento para aquela vaga. Isso era fato. Ela é uma selecionadora, ela vai ver algumas características de perfil, mas ela não tem conhecimento técnico. Quem tem conhecimento técnico é quem trabalha dentro daquela área, correto? Quem montou o perfil técnico do que ele precisa para a equipe dele. Beleza. Tá. E aí a gente começou a bater um papo super genérico, ela falando algumas coisas, explicou que tipo, a empresa está adentrando dentro do regime de lucro real. Quem é da contabilidade vai saber o que eu tô falando.
E, ok, eu falei pra ela que eu já trabalhei com diversas empresas do lucro real, desse regime de trabalho, e, enfim, né, a gente teve esse papo genérico. E o que eu falei pra vocês, foram duas coisas que eu observei. A primeira é o quê? O meu currículo para essa vaga, não é que eu seja puta profissional, não é isso, gente. É que existem competências e existem cargos que você executou durante o tempo na sua carreira que às vezes não são compatíveis com aquela vaga que você está pleitando. Então eu comecei como assistente, isso vai no meu primeiro emprego, e os outros, todas as minhas experiências foram de níveis superiores à do assistente contábil, que era aquela vaga que eu tava pleiteando, que eu tava querendo participar. E isso conta para uma profissional de RH, para um profissional técnico, ele vai analisar o que essa pessoa tem nível tão elevado e por que ela tá pleiteando essa vaga que tipo não tem tanta não detém tanto perfil mais de liderança, de coordenadoria, essas coisas assim, entendeu? Porque eu fui coordenadora num escritório, depois fui técnica contábil no outro, e a minha experiência profissional é basicamente assim. E isso conta para um RH. Mas a gente tá falando de uma pessoa que era um ser, tipo, durante determinado X tempos, e agora eu sou outro ser, entende? Então é difícil, igual, agora eu já tô com todos os meus documentos retificados, mas assim, essa empresa pega e liga para a empresa onde eu trabalhei, que eu não era reconhecida como a Isis, como eu tô aqui com vocês. Como vai ser? Entende? Tem essas dificuldades aí, essas complicações. Então, tipo, eu entendi a questão que a vaga era inferior para as minhas experiências anteriores, mas eu estava disposta, estou disposta, até por conta, tipo, de galgar agora experiências como Isis, entendeu? Eu galguei experiências como a outra pessoa que eu era, que não, na verdade nunca fui, né? Mas fisicamente era o que eu representava para a sociedade. Agora eu quero galgar experiências é, que eu realmente seja aquilo que eu sou, entende? Então, esse foi um ponto, e o segundo ponto foi justamente a questão no momento da entrevista. Que o quê? Que ela, olho no olho, não tem como, a gente tá falando, é uma mulher que tá ali na minha frente, entendeu? Por mais desatenta, uma profissional de RH não pode ser desatenta, ela vai observar você de cima dos pés à cabeça. Ela com certeza deve ter percebido que eu sou uma transexual, ela não me perguntou isso porque, tipo, talvez seria indelicado da parte dela, entendeu? E aí aqui a gente começa a observar a questão das culturas da empresa, porque essa empresa com certeza não tem uma cultura de inclusão, ela não é inclusiva, entendeu? Então quando ela tem esse tipo de abordagem com uma candidata igual a mim, não que ficou uma saia justa na hora da entrevista, foi super tranquilo, mas fica uma saia justa na questão de contratar. Como eu vou contratar uma pessoa assim? Porque ele já tem um estereotipo formado em relação a gente, entendeu? Então é difícil, assim, até pra pessoa que tá ali selecionando, porque ela nunca vai imaginar que ela vai dar de cara com uma trans ou uma travesti que, tipo, não é marginalizada, não, que sabe falar, que tem currículo, entendeu? E até o profissional técnico que vai avaliar, ele não tem, às vezes, abordagem para isso. Ele não tem feeling para poder selecionar, tipo, separar a pessoa, a questão da pessoa das competências, porque tipo, no trabalho a gente não tem sexualidade, gente. A gente tem competências profissionais. Existem sim a questão dos cargos por sexo e blá blá blá, entendeu? Mas você não usa sua genital pra executar, a não ser que você seja uma profissional ou um profissional do ramo do sexo, aí sim você vai usar o seu genital, mas tipo, não sendo, você não vai usar genital pra nada, né? Em relação ao trabalho, só se você for profissional do sexo. Só que as pessoas não desassociam essa questão.
E aí, tipo, entra nessa coisa da falta de oportunidade pra gente. Porque é, é esse ponto. E é esse medo. Eu ouvi assim quando eu fui fazer as entrevistas. Ah, não, você tem que ir sem medo e tal. Mas existe esse medo mesmo, essa insegurança, gente. Porque, tipo, são muitas coisas que estão ali na nossa cabeça, sabe? E às vezes a gente encontra profissionais que não tem, sabe, no feeling, igual. A primeira entrevista que eu fiz, a pessoa era muito desorganizada e não soube, tipo, parar para analisar se o meu currículo era apto para ir ou não. E acabamos perdendo tempo, entendeu? Uma conversa que para mim não foi produtiva. E nem pra pessoa que. Ah, elas me elogiaram, falaram que ia ficar com o meu currículo, mas isso não quer dizer nada, entendeu? Não é uma como eu posso falar? Uma garantia de que eu vou ter uma vaga ou uma ocupação. E que pra quem tá precisando, gente, não é bem o meu caso. Mas pra quem não tem nada, tipo, é difícil você ficar com essa esperança. As contas chegam, a gente precisa trabalhar, entende? E é complicado, assim. O que eu posso falar pra vocês de dicas na questão de uma entrevista de emprego vamos lá, avaliem suas competências, entendeu? Aquilo que você sabe fazer, o que você aprendeu, alguma coisa que você, alguma habilidade que você tenha, certo? Isso é bacana. É interessante você buscar informações sobre a empresa que você vai é, fazer a entrevista. Então, tipo, é uma fábrica de bonecas, da Barbie, por exemplo. Vou pesquisar a história, geralmente tem no site, entendeu? Há quanto tempo que ela foi fundada, quais são os principais produtos que ela fabrica, entendeu? São essas coisas, porque, tipo, mostra que você teve interesse, teve esse cuidado de saber como é a missão da empresa, quais são os valores que ela tem, entendeu? Na nossa questão trans, mas apesar que isso vale para todos, independente de ser trans ou não, entendeu? Cis também entra nessa história. Questão visual, sempre busque tipo ir menos chamativo possível. Eu não tava chamativo, eu acho que se eu pegasse uma bíblia nas entrevistas que eu fiz, eu já ia ser chamada de irmão, não, sem nenhum preconceito religioso, pelo amor de Deus, gente. Mas sempre uma roupa mais sóbria, com cores mais sóbrias, sem estar chamativa, entendeu? Isso é primordial, fundamental, tá? Ahn, acessórios que, tipo, não chamem tanta atenção. Eu acho que eu não tava com acessórios que chamavam tanta atenção. Acho que era só um brinquinho que eu tava. Nada muita coisa assim, entendeu? Maquiagem. A gente não tá usando maquiagem por conta da máscara, né? Mas quando você for pra uma entrevista que já não esteja na era da pandemia, faça uma coisa mais simples. Entendeu? Não use um batom vermelho como esse. E confiança, a gente realmente tem que ter confiança. Se houver a abertura de você entrar nessa questão no assunto transexual, não fuja. Eu acho que isso é importante, nos traz segurança e nos traz um posicionamento em relação àquele ambiente que a gente quer entrar. Por exemplo, a primeira entrevista, as pessoas são inclusivas a esse sentido, entendeu? Então, tipo, eu me senti. Foi uma entrevista que não foi produtiva, mas eu me senti acolhida naquele. De poder falar quem eu sou exatamente, sem nenhuma restrição. Diferente da outra que eu fiquei assim, sabe, um pouco travada e com aquela tensão. Ah, ela vai perceber que eu sou trans. E aí foi um dos motivos que eu acabei de mencionar pra vocês. Então, se houver essa abertura, fale numa boa, entendeu? Não tenha vergonha da pessoa que você é. Lembre-se que o que importa são suas qualificações, não a sua sexualidade ou o seu gênero sexual, entendeu? E procure ter firmeza e ficar tranquila. Eu fiquei tranquila nas duas, gente. Assim, foi bom porque, tipo, foi um teste para entender como é essa mecânica. E saber que, tipo, o processo vai ser um pouco complicado, assim, vai ser um processo de muitos sims ou muitos nãos. De alguns sims, aliás, ou de alguns nãos. Mas também é questão de você avaliar a oportunidade, entendeu? Nenhuma das duas oportunidades que eu recebi eram tão boas em relação a que eu tô atualmente, entende? Era uma troca de 6 por meia dúzia.
Mas é porque eu tenho uma situação que, tipo, não é muito legal onde eu tô trabalhando ultimamente. E aí você fica com aquela tensão. Mas assim, pra mim hoje é óbvio que eu quero buscar uma oportunidade que seja boa, um ambiente saudável, que eu possa desenvolver um trabalho legal, entendeu? Basicamente é isso, entende? É... O que eu digo pra vocês, assim, o do site do Trans Empregos é bacana, procurem ele, entendeu? Tem bastante vagas, principalmente para quem não tem experiência. Tentem fazer cursos extracurriculares, porque isso ajuda bastante, principalmente para quem não tem experiência, entendeu? E assim, o que a gente tem que colocar na cabeça é que a sociedade ela sempre impôs para nós que nós devemos, que o nosso único caminho é a prostituição, entendeu? Vender o nosso corpo, mas na verdade não. A gente tem outras opções sim, temos qualificações e a gente tem que lutar para isso. É difícil, é um processo árduo, mas a gente não pode desistir, entendeu? E simplesmente lavar as mãos e aceitar o caminho que eles querem que a gente vá, entendeu? Eu tenho uma amiga que é um exemplo maravilhoso de vida para mim, que ela fez a oportunidade de vida dela, entendeu? E que não foi dentro da situação de prostituição. E isso é magnífico, entendeu? Porque a gente mostra que a gente tem outras oportunidades, sim. A gente precisa procurar, entendeu? E lutar, porque as coisas não são fáceis mesmo, gente. É difícil, a gente vai receber muitos nãos. Eu já tô preparada para isso, já entendi. Mas graças a Deus tem locais que vão sim nos acolher e nos aceitar. Então é torcer para que esses locais apareçam logo. Queria deixar esse relato aqui para vocês. Espero que ajude. As dicas básicas que eu passei também. Espero que ajude vocês. E eu desejo sorte, gente. E não desistam. Não se entreguem com tanta facilidade. E lutem pelos seus objetivos. Tá ok? Beijo e até a próxima. Some of the old songs.